Olá pessoal, agora vamos falar sobre as vias biliares intrahepáticas e a extrahepática agora, formação do ducto colédoco, ponto importante que vai nortear a identificação na prática dessas estruturas. Então, para isso nós precisamos entender um pouquinho qual é a formação disso, o papel da vesícula biliar. Mas antes disso, curtam o nosso canal lá no YouTube, Anatomia Unicamp, e se inscrevam no canal e acessem o sininho, certo? Agora vamos falar das nossas, da parte das vias biliares. Então nós temos uma parte que é a via biliar intrahepática, ou seja, nós temos vários segmentos hepáticos, 8 segmentos hepáticos com seus suprimentos, incluindo os ductos bilíferos. Esses inúmeros ductos bilíferos vão drenar à direita no ducto hepático direito. Então aqui nós temos o fígado, a representação aqui dessa região aqui, o fígado, né? Aqui representado, e no interior do fígado nós temos o ducto hepático direito, que recebe os diferentes ductos bilíferos à direita, e os diferentes ductos bilíferos à esquerda drenam no ducto hepático esquerdo. Então, ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo, no interior do fígado, próximo ao hílo, os ductos hepáticos direito e esquerdo se fundem e formam o ducto hepático comum, que vai passar pelo hilo hepático, tá certo? Sai, emerge do fígado pelo hilo hepático. Então esse é o ducto hepático comum, né? Representando aqui, sendo formado pelos ductos hepáticos direito e esquerdo no interior do fígado. Produção de bile, mas o excesso de bile é armazenado por essa estrutura aqui, que é a vesícula biliar. Então, a vesícula biliar, que se encontra aqui, eu desenhei representando aqui dissociada do fígado, ela se encontra na face visceral, na fossa da vesícula biliar. Ela tem uma função importante, que é armazenar a bile, certo? A vesícula apresenta um corpo, um fundo e um colo, onde tem uma ação esfinctérica na região do colo, que vai ajudar a liberar a bile. Muito bem. Do colo parte outro ducto, que é o ducto cístico, por onde a bile deixa aqui a vesícula biliar. Muito bem, o ducto cístico conflui com o ducto hepático comum, formando o que nós chamamos de ducto colédoco, e aí levando a bile, então, para o duodeno, que é a representação do duodeno. Vejam aqui a cabeça do pâncreas, né? A parte superior do duodeno, que é a primeira parte, a parte descendente, parte horizontal, onde vai desembocar aqui na segunda parte do duodeno, que é a parte descendente, tá certo? Muito bem. Quando ocorre a liberação de bile aqui para o duodeno, que tem a função de emulsificar gordura, e depois nós vamos falar aqui como que ocorre esse processo no qual o ducto colédoco vai desembocar na segunda parte do duodeno. É muito importante que a vesícula ela se movimenta, né, para que ela possa se encher e receber, armazenar a bile. A mesma inervação que vai próximo à região gástrica é a mesma inervação que vai para a região da vesícula biliar. Não obstante, nós temos problemas nas cirurgias de redução, nas cirurgias bariátricas, aonde nós temos a remoção desta inervação que vai para essa região, o que leva ao que nós chamamos de cinesia da vesícula biliar, ou seja, a vesícula ela acaba pouco se movimentando e ocorre a formação de cálculos biliares, e esses cálculos então podem formar um processo que nós chamamos de colicistite aguda, levando a uma coledocolitíse, onde esse cálculo pode passar aqui pelo ducto cístico e parar no ducto colédoco, onde nós temos várias implicações se isso acontecer, principalmente quando ele para próximo a esse ponto aqui, que é a papila duodenal maior, podendo levar até a pancreatite, onde nós vamos discutir isso mais adiante. Bom, enfim,
A via biliar extrahepática é esta formada pelo ducto cístico, que conflui com o ducto hepático comum, formando o ducto colédoco. Então, vias biliares intrahepáticas são os ductos hepáticos direito e esquerdo, que recebem os diferentes ductos bilíferos dos segmentos hepáticos, convergem, confluem, formando o ducto hepático comum, passa pelo hilo hepático, o ducto hepático comum conflui com o ducto cístico e forma o ducto colédoco. O ducto colédoco que eu representei tracejado, que ele está passando posteriormente ao duodeno, aonde ele vai se encontrar com o ducto pancreático principal, e eles vão desembocar numa elevação na mucosa chamada de papila duodenal maior. Mas antes disso, o ducto colédoco, vamos fazer uma representação esquemática aqui, um pouco antes da papila. Nós temos o ducto colédoco chegando, juntamente com o ducto pancreático principal, estes ductos aqui, eles são circundados por musculatura, isso aqui vai controlar a abertura desses ductos e formam uma dilatação que nós chamamos de ampola hepato-pancreático duodenal. Então nós temos no ponto aonde o ducto colédoco se encontra com o ducto pancreático principal, eles são circundados por musculatura, como se fosse um esfíncter. Ocorre uma dilatação, forma o que nós chamamos de ampola hepato-pancreático duodenal, que causa esse abaulamento na mucosa do duodeno, onde nós vamos encontrar um orifício nesta região. Então, esse abaulamento é chamada papila duodenal maior, que contém um orifício onde desemboca o ducto colédoco e o ducto pancreático principal. Nós temos também nesse ponto um ducto pancreático acessório que vai se abrir também na segunda parte do duodeno, que é a papila duodenal menor. Então, esse é o esquema geral que nós temos da formação das vias biliares, aonde desembocam, as vias biliares intrahepáticas, as vias biliares extrahepáticas, o colédoco, e como ele desemboca no duodeno, certo? Então, esses são os pontos principais que vocês devem saber. Leiam o roteiro, leiam o livro-texto, vejam o atlas anatômico, e agora nós vamos ver na prática a identificação dessas estruturas. Bom, agora falando das vias biliares, nós temos a divisão das vias biliares intrahepáticas e extrahepática. As vias biliares intrahepática e extrahepática nós já falamos na parte teórica, mas agora vamos demonstrar na prática. Então, novamente aqui esse fígado dissecado, nós vamos encontrar novamente que os pontos de referências anatômicos, a veia hepática média, veia hepática direita, veia hepática esquerda, veia cava inferior. Nós temos a veia porta com seus ramos direito e esquerdo, e nós vamos encontrar, para cada segmento hepático tem o seu ducto bilífero. Esses ductos vão drenar aqui no ducto hepático direito, que eu estou segurando aqui, e o ducto hepático esquerdo. Então, as vias biliares intrahepática, então, é formado pela confluência dos ductos bilíferos à direita e à esquerda. À direita, eles confluem no ducto hepático direito, que é esse aqui que eu estou segurando, e à esquerda, no ducto hepático esquerdo.
esses ductos se fundem próximo ao hilo hepático, eles se fundem formando o ducto hepático comum, que é esse aqui que eu estou segurando, tá certo? E aqui nós formamos então, descrevemos as vias biliares intrahepática. Agora, extrahepática, então nós temos aqui agora a emergência aqui do ducto hepático comum que eu estou segurando. Isso aqui é um ponto importante do hilo hepático e nós vamos encontrar a fossa da vesícula biliar, contendo a vesícula biliar aqui. Esse ponto da vesícula biliar é o colo da vesícula biliar e aqui é o fundo dela. E nesta região do colo nós vamos encontrar o ducto cístico, que é o ducto da vesícula biliar. O ducto cístico funde-se ao ducto hepático comum, formando o ducto colédoco, o qual irá desembocar na segunda parte do duodeno, que é a parte descendente, juntamente na ampola duodenal maior. Então, o ducto colédoco, juntamente com o ducto hepático principal, são circundados por musculatura lisa, que forma a ampola hepato-pancreático duodenal, ao qual vai se abrir na papila duodenal maior, que é na segunda parte do duodeno, que é a parte descendente. Então, novamente aqui, ducto cístico, ducto hepático comum, e nós vamos encontrar aqui os vasos, né? A artéria hepática própria, que eu estou segurando, artéria hepática direita, artéria hepática esquerda. Da artéria hepática direita, nós vamos encontrar esse raminho aqui, ó, que eu estou segurando, que é a artéria cística. A artéria cística é o ramo da artéria hepática direita, a qual irá vascularizar a vesícula biliar. Nas cirurgias de remoção da vesícula biliar, é muito importante o que é feito nós localizarmos anatomicamente a artéria cística, o ducto cístico, são pontos importantes que são as estruturas que serão ligadas durante a cirurgia. Nessa peça nós temos um ponto anatômico importante de referência, que é esse linfonodo, um linfonodo que ele vai ficar, normalmente ele fica no vértice aqui entre o ducto cístico e o ducto hepático comum, mas ele vai ficar localizado, né, superficialmente aqui, ele fica sobre a artéria cística. Nas dissecções por videolaparoscopia, quando nós encontramos esse linfonodo, quando nós dissecamos, nós sabemos que a artéria cística está passando inferiormente a ele. Então, uma vez removido esse linfonodo, nós conseguimos então identificar a artéria cística e ligá-la para que não haja sangramentos e depois proceder à identificação do ducto cístico e a ligadura deste ducto, tá certo? Então, ducto cístico, hepático comum e o ducto colédoco.